Deixa eu... Aqui. Vou pegar a telinha para compartilhar com vocês. Todos estão vendo aí o compartilhamento da tela? Tá ok ou não? Dá para ver, Jefferson? Ele ameaçou que ia entrar e não entrou. Ah, tô achando que... Deixa eu ver aqui. Vou pegar... Agora sim? Agora sim, né? Entrando. Aí, agora foi, pastor. Beleza. Muito bem. Vamos orar mais um pouquinho, então, antes de começar? Senhor, nosso Pai e Deus amado, queremos agradecer o privilégio de estarmos juntos aqui. Obrigado, Pai, pelo estudo da palavra. Obrigado porque o Teu Santo Espírito tem confortado o nosso coração. É Ele que tem nos dado, Senhor, toda a força, toda a esperança, toda a alegria que precisamos para estar firmes diante do Senhor, diante das coisas que o Senhor providencia e permite que venham sobre cada um de nós. Que a Tua palavra seja o alicerce de cada um de nós, ó Pai. Seja o esteio, que pela palavra e na palavra estejamos sempre firmes e possamos responder a quem quer que seja a razão da esperança que há em nosso coração, Pai. Abençoa cada irmão, cada irmã. Mais uma vez oramos assim em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos lá. Vamos compartilhar aqui mais um pouquinho. Nós paramos nesse ponto aqui com vocês, né? Falamos sobre emoção, atuação, o objetivo aqui é estarmos reconhecendo as portas de entrada, né, que cada um de nós precisa aprender e ter aí com relação a ser um instrumento nas mãos do Senhor. E com esse objetivo de reconhecer as portas de entrada, com certeza vamos aprender um pouco mais sobre como se aproximar de uma pessoa para falar de Jesus para aquela pessoa. Então, nós observamos aí a necessidade de prestarmos atenção às emoções da pessoa, a maneira como ela atua, né, como ela vive ali aquela situação, prestarmos atenção sobre ela mesma, o que ela diz a respeito dela mesma, né? A gente abordou alguns exemplos, então essas três primeiras portas aí nós já falamos. E a quarta porta e última para este momento seria prestar atenção no que a pessoa fala a respeito de Deus. Novamente, né, sempre observando isso. A ideia é entender a pessoa dentro do problema que ela está vivendo. Não estamos sendo chamados por Deus para resolver o problema, para prometer e para dizer uma série de versículos, vamos dizer assim, que pudessem dar à pessoa uma certa tranquilidade com relação às dificuldades que ela está vivendo. De maneira alguma. Quando chamados por Deus para falar dele a uma pessoa que está vivendo uma certa dificuldade, não se esqueçam de focar a pessoa e não o problema. Esse é o propósito. Então, preste atenção no que a pessoa está dizendo a respeito de Deus. Vamos imaginar uma pessoa que tem uma dificuldade muito séria, e novamente, neste exemplo, ela procura você para conversar com você, uma pessoa amiga, e quer conversar com você a respeito daquilo. E num dado momento, nessa conversa, ela vai se expondo, vai manifestando a sua emoção, vai colocando uma série de coisas, e você está ouvindo, e num dado momento ela fala, eu pensei que estivesse fazendo o que Deus quer. Eu já ouvi algumas pessoas colocarem isso também, desta forma, né? De achar que estava no caminho certo, achar que estava agradando a Deus. E, de repente, aprendem pela própria situação que estão colhendo, pelas consequências da situação que estão vivendo, que não. E aí elas saltam esta pérola, né? Pensei que estivesse fazendo o que Deus quer. Então, num momento como esse, nós temos ali a oportunidade de ter ali um gancho, né? Assim, uma porta que se abre para falar de Deus. Não é falar da religião, não é falar da igreja. Né? Eu sei que eu estou batendo nessa tecla em todas essas portas que a gente está mencionando, mas é muito importante que a gente aprenda realmente isso, né? Então, quando a pessoa diz, eu pensei que estivesse fazendo o que Deus quer,
Ela não está falando de religião, ela não está falando de uma denominação, de uma igreja. E ainda que estivesse, ela não usou esta expressão, ela usou a expressão Deus. E para nós, não é o momento de discutirmos teologicamente o que é este Deus que ela está falando, ou querer mostrar para ela que ela está equivocada, porque Deus não é assim, etc. e tal. Não. É entender que nesse momento em que ela disse, eu pensei que estivesse fazendo o que Deus quer, ela está dando a entender que ela estava tendo uma atitude correta, uma atitude certa, uma atitude justa. Então, de repente, ali um momento em que ela estava realizando algo que pensou estar agradando o seu cônjuge, os seus companheiros, seus amigos de trabalho, até mesmo Deus. Mas não é o momento de discutir quem é este Deus, né? Sobre que tipo de Deus ela está falando. Né? Então, preste muita atenção sobre isso. Uma outra expressão que a pessoa pode usar no momento de um problema, de uma dificuldade. Deus não ouve as minhas orações. Por que às vezes a gente fala isso? A gente sabe que a Bíblia fala que Deus ouve, sim, as nossas orações. Ele mesmo diz. Né? E essa é a razão motivadora para eu orar. Eu não oro porque Deus responde positivamente ou não as minhas orações. Eu oro porque eu aprendi na palavra de Deus que Ele é o Deus que ouve. E quando a Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus que ouve, e ele se manifesta como um Deus ouvinte, está dizendo que ele é um Deus que se importa. Mas em determinados momentos, a gente acha que Deus não está ouvindo as nossas orações, porque a gente não encontra resposta. A gente facilmente, né, a gente assimila essa perspectiva de que a falta de resposta é um sinal de que Deus não está ouvindo as orações. Nós sabemos que houve um período que a gente chama de intertestamentário, de 400 anos, em que Deus não falou ao povo dele. Foram 400 anos sem uma voz profética, sem nada da parte de Deus para o povo. Olha, 400 anos é muito tempo. A Bíblia destaca isso, a Bíblia fala a respeito disso. Mas a Bíblia não diz que nestes 400 anos em que Deus não falou ao povo dele, que Deus estivesse ausente durante 400 anos ou que não estivesse ouvindo o clamor do povo dele. Né? Então, Deus ouve sim as nossas orações. Agora, quando uma pessoa diz, olha, Deus não ouve as minhas orações, não é para você sair defendendo Deus ou dizer para ele, não, olha, você está equivocado, você está errado, porque Deus ouve sim as nossas orações. Olha, tem um texto aqui em Salmo, no versículo tal, tem outro aqui no livro, né, de João, no Evangelho de João tal, e você começa a pegar a Bíblia. Não é isso que a pessoa quer. Quando ela diz, Deus não ouve minhas orações, é porque ela não teve respaldo ao problema que ela está vivendo em termos de resposta. Não houve resposta, não houve solução. Não houve uma atenuação da dor, do sofrimento. Não houve nada que pudesse dar a ela um pouco de discernimento, de visão, né, de conhecimento sobre aquilo que está acontecendo. Então ela está achando que Deus não ouviu as orações. Eu falei, eu clamei, eu pedi, eu orei, e dependendo da fé no Deus em que ela tem, né, de repente ela pode até ter feito outras coisas também. Mas não cabe a nós tentar entender o que foi feito ou o que não foi feito, e nem querer defender, né, a Deus com relação ao fato de que a pessoa disse que Deus não ouve as orações. O que a gente tem que olhar por trás disso é que ela não teve a solução, ela não teve a resposta. E ali a gente abraça a pessoa, a gente traz a pessoa para bem perto da gente, para poder mostrar para ela que também a gente vive situações, ou que experimentamos já situações na nossa vida, em que aparentemente parece que Deus realmente não ouviu as nossas orações. Mas eu e você sabemos que sim, ele ouve. Né? Mas esta pessoa ainda não está pronta para entender isso. Mas é preciso ver a experiência que ela está vivendo neste momento. Né? Outra coisa que a gente pode ouvir as pessoas falando no momento deste sobre Deus. Né? Como foi que Deus deixou isso acontecer? Se me permitam a observação, talvez até numa situação dessa que a gente viveu agora, né? Como foi que Deus deixou que isso acontecesse com uma criança, né? E eu ouvi há pouco tempo uma situação de uma mãe que estava chorando pela morte do filho de 22 anos, que morreu aí por causa do Covid. E a mãe fala, na entrevista, a mãe falava que o filho era saudável, firme, forte, etc. e tal, não era baladeiro, e por aí vai, falou um monte de coisa, né?
Mas o que nos fez ouvir aquela mãe na entrevista foi que, num dado momento, ela falou: por que que Deus não me levou? Por que que ele deixou isso acontecer com meu filho, que tinha uma vida toda pela frente? Eu tenho diabetes, eu faço parte do grupo de risco, ele poderia ter me levado. Tá? E aí, se nós não tomarmos cuidado, ao ouvir algo parecido com isto em uma pessoa, por uma pessoa que está vivendo um grande problema na vida dela, a gente corre o risco de querer defender Deus novamente com relação àquilo que ela está falando. Ah, mas olha, você tem que entender que Deus é soberano, Ele pode todas as coisas. Né? E não é o momento. Né? Tem certas situações que a gente se expressa em apenas dizendo o seguinte: olha, não tenho palavras para explicar isso, mas eu estou aqui. Eu estou aqui para te ouvir, eu estou aqui para chorar com você, eu estou aqui para estar com você e mostrar para você que você não está sozinho, não, que nós estamos caminhando com você nisto. Né? Mas você já deve ter ouvido alguém falar a respeito disso, ou quem sabe até mesmo você deve ter falado. Né? Eu mesmo já falei. Já teve situações em que eu vivi e perdi pessoas muito próximas, muito queridas, né? E eu tive um amigo que eu perdi, realmente estive muito junto dele, eu pude vê-lo realmente entubado no hospital ali, e depois que ele se foi, eu vi ele morrendo, a vida dele se esvaindo ali diante dos meus olhos, e eu saí dali, fiquei chorando nos corredores do hospital, dizendo: por que que Deus deixou isso acontecer? Aí foi interessante porque quem me consolou naquele exato momento foi a esposa desse meu amigo que faleceu, né? Que também era crente, evangélica, da igreja aí presbiteriana também, e que me chamou, eu era pastor deles na época, né? E que nos chamou também ali e pôde falar: olha, pastor, eu sei que está doendo para você tanto quanto está doendo para mim, mas com certeza Deus fez algo maravilhoso na vida do meu esposo. E você sabe disso. Falei: sei. Mas a gente diz, né? Agora, o que eu achei interessante foi isso. Ela não tentou, vamos dizer assim, mas você é um pastor, você sabe, não sei o que lá, e puxar minha orelha. Não. Né? Ela simplesmente também soube me ouvir, né, na minha experiência que eu estava tendo ali naquele momento. Para que entender tudo isso? Né? Vamos caminhar mais um pouquinho aqui. Né? Emoção, atuação, o que a pessoa diz a respeito de si, o que a pessoa diz sobre Deus. Através destas situações, nós reconhecemos ali as portas de entrada para poder falar de Jesus para alguém. Mas por que que é importante reconhecer estas portas de entradas, né? A gente usou a expressão portas de entrada porque eu compreendo e entendo que, se é uma porta de entrada, ela nos convida a uma passagem. E Jesus mesmo usou esta expressão. Ele disse ser a porta, pela qual, através de quem, qualquer um que pudesse passar, entraria e pastaria em pastos verdejantes, seria recebido na eternidade. Ele é a porta, né? E as ovelhas passam por esta porta e são recebidas por ele, que é o pastor. Mas por que que eu tenho que reconhecer estas oportunidades, como o apóstolo Paulo disse lá em Coríntios, que a gente leu, né? Essas oportunidades que Deus abriu para eu poder pregar o evangelho. Por quê? Porque é preciso encontrar a pessoa em meio a essa luta, e cada um de nós tem a responsabilidade de encarnar o amor, né, do Senhor Jesus, a pessoa do Senhor Jesus, que às vezes aquela pessoa que está vivendo aquele problema não é capaz de ver. Então, uma pessoa que está vivendo um tremendo de um problema, de uma dificuldade, a gente está citando problemas, dificuldades, mas lembre-se que eu já mencionei que pode não ser necessariamente um problema, uma dificuldade, que possa ser uma porta de entrada para eu poder falar de Jesus para alguém, né? Mas vamos imaginar, seja lá o que for, eu reconheci essa porta de entrada, e qual a importância disso? Eu tenho que olhar para a pessoa e perceber que ela está vivendo, ela está experimentando uma situação ali que de repente está cegando ela de forma total e absoluta com relação à presença de Deus, de um Deus de amor, de um Deus de paz, de um Deus que cura, de um Deus que faz milagres, de um Deus que age. E ela vai poder ver isso através de quem? De nós. Daí a necessidade de eu me aproximar, né? Me aproximar não com senso crítico, né? Mas me aproximar realmente para sentir a dor, caminhar com ela, ouvi-la, recebê-la, né? E poder, no momento certo, no momento oportuno que o Espírito Santo vai usar, poder então mostrar a ela que o nosso Deus, o nosso Senhor,
é um Deus de amor, é um Deus maravilhoso, né? Eu usei a expressão encarnar o Senhor porque ele tabernacula conosco, né? Ele mora em nós, ele está dentro de nós. O Espírito Santo fez de nós a morada, né, dele. Somos o templo, a habitação do Espírito Santo. Então, essa expressão ela é bíblica, ela tem esse propósito. Jesus veio, se fez um de nós, né? Morou entre nós, viveu como um de nós, para mostrar o amor do Pai. Ele mandou o Espírito Santo dele que pudesse testificar dele. E o Espírito Santo dele em cada um de nós testifica deste amor dele, de Jesus, para as pessoas que estão próximas a nós. Então, a única forma das pessoas experimentarem um Deus amoroso, um Deus de graça, um Deus de misericórdia, um Deus que perdoa, não é através das soluções dos problemas ou das promessas de que há um Deus que vai resolver esses problemas. Não. A única forma delas experimentarem um Deus verdadeiro é olhar para nós e ver que nós encarnamos a realidade desse Deus presente. É Deus em nós, Emmanuel, é Deus que habita em nós, é Deus que está em nós, é Deus presente em nossa vida. Então, quando eu vivo o amor verdadeiro de Deus, quando eu vivo o perdão de Deus, quando eu vivo através da minha vida a graça de Deus, a alegria de Deus, quando eu vivo através da minha vida a paz de Deus, quando eu vivo através da minha vida o ouvir de Deus, o nosso Deus é um Deus que ouve, né? Então, com certeza, as pessoas vão olhar para nós e ver este Deus em nós. Os apóstolos, os discípulos e muitos da época de Jesus viram isso. Tanto que muitos perguntavam uns aos outros, quem é ele? Como pode alguém ter tanta autoridade assim para falar assim, desta forma, né? E aí Jesus, aos poucos, foi descortinando dos olhos deles, desescamando, ou escamando, melhor dizendo, né? Dos olhos deles, né? Aquela penumbra, né? Aquela nuvem que estava ali realmente fechando, que estava ali impedindo que eles pudessem ver ele mesmo, né? Ver o Deus presente entre eles. E até hoje, isto ainda é difícil para muitos, né? Todos nós sabemos que Deus não desistiu de ninguém. Ele não desistiu daquela pessoa. Deus não foi embora, né? Ou ele está ocupado demais com as coisas que ele tem para fazer, ou ajudando outras pessoas e não se importou com aquela pessoa que está tendo aquele problema. Não, de maneira alguma. Deus está aqui, né? Deus está presente. Ele entende e ele pode ajudar, né? E ele está secretamente, vamos dizer assim, operando para o nosso bem, né? E de que forma isso acontece, né? Através de nós, através da nossa vida, através da sua vida e da minha vida, tá? Então, isto é algo que a gente precisa aprender no ministério, né, que estamos trabalhando, que é de ser um instrumento nas mãos de Deus, tá? Nós estamos especificamente lidando com isso, tá bom? São técnicas, pastor? Sim e não. Como assim? Sim, porque estamos didaticamente colocando isso, mostrando isso, como isso deve ser feito. E na medida em que a gente vai vivendo, experimentando as oportunidades e as portas que vão se abrindo, a gente vai aprendendo. Então, a gente sabe, vai aprender a lidar com aquilo. Mas, ao mesmo tempo, não é uma técnica humana, é algo que está na palavra de Deus. Deus colocou isto lá. Deus colocou isso de uma tal forma que quando abrimos a palavra do Senhor, a gente vê o jeito em que Ele, Deus, lidou com cada um de nós, nos ouvindo, nos recebendo, manifestando entre nós o amor dEle, a graça dEle, a misericórdia dEle, nos perdoando não uma, mas duas, três, N vezes. E aí quando Jesus vem, Jesus faz a mesma coisa para que todos possam ver o Pai nele. E a oração dele é uma evidência disto, né? E aí ele também ora ao Pai, dizendo, olha, que eles também possam viver da mesma forma como eu e o Senhor vivemos, né? Como eu e o Pai somos um, que eles também sejam um como eu e o Senhor também o é. Então, é isto que Deus quer para nós, quando, como instrumentos nas mãos dele, a gente possa ser levados pelo Espírito Santo para estar falando de Jesus, né? Nós podemos e devemos, e é uma obrigação de todos nós, não é só dos líderes, não é só de pastores, né? Não é só de evangelistas, mas nós podemos seguir o modelo do maravilhoso conselheiro, do Senhor Jesus, que é o bom pastor, né? Que vai exatamente onde a sua ovelha está perdida,
a envolve ali em seus braços e a carrega para um lugar seguro. É interessante que lá no Evangelho de Lucas, no Evangelho de Mateus, quando fala a respeito daquele homem que tinha lá 100 ovelhas, né? E ele deixou as 99 no aprisco e foi atrás da ovelha perdida, a gente sempre usa aquele texto para o pastor, né? Fala para o pastor, pastor, você tem que deixar as ovelhas aqui na igreja e ir atrás da que está perdida. Mas aquele texto não fala isso, aquele texto não é uma passagem para o pastor enquanto ministro, né? Enquanto título que ele tem com relação à igreja em que ele pastoreia. Aquele texto que está ali em Lucas e lá em Mateus, ele é uma parábola que Jesus colocou ali para todos nós, tanto que ele usa a expressão, um homem tinha 100 ovelhas. Uma se perdeu, ele deixou as 99 lá no deserto, lá no aprisco, e foi atrás daquela que se perdeu e a trouxe. E ele está falando de quem? Da nação judaica e dos gentios. Em Mateus, se não me falha a memória, da nação judaica, e em Lucas, dos gentios. Então, Jesus está mostrando o nosso papel, o papel dele, em primeiro lugar, né, como aquele que foi enviado para resgatar aqueles que não estavam ouvindo mais a mensagem do Pai, né? E agora o papel de todos nós, não é do pastor enquanto ministro, né? Mas é de todos nós pastoreamos alguém, todos nós aconselhamos alguém, todos nós temos a responsabilidade de ir atrás daquela ovelha que se perdeu e falar com ela, ouvi-la, recebê-la, cuidar das feridas dela, do machucado dela, saber entender o que o balido dela revela, né? Aquele balido é um balido de dor, é um balido que expressa o quê? Angústia, sofrimento, perda, medo, pavor, aquilo que a gente acabou de ver. Tá? Então, isso é uma responsabilidade de todos nós, como ministros, como líderes, como leigos, né? Como cristãos. E vamos lá, como servos do Senhor, como instrumentos nas mãos do Senhor. É minha responsabilidade e é sua também. Então não basta querer trazer as pessoas para a igreja para elas ouvirem o evangelho. Você é a igreja. Você é a igreja, você é o templo do Espírito Santo. Então é você que Deus vai levar para estas pessoas para poder realmente cuidar delas. Elas são ovelhas perdidas. Né? E nós seremos levados a cada uma delas para poder falar do amor, da graça, da misericórdia, da salvação em Cristo Jesus. Ok? Vamos fazer uma pausa aqui nesse momento. Eu quero voltar com vocês para o nosso grupo e poder falar lá sobre o texto que eu deixei para vocês lerem. Mas antes eu quero encerrar este momento aqui. Né? Pai, eu quero te agradecer e pedir a tua bênção para que o estudo da tua palavra e a meditação na tua palavra, Deus, possa nos levar sempre mais próximo, sim, do Senhor. Mas, acima de tudo, a Deus, que a gente também possa ter o discernimento e a sabedoria de entender que nas tuas mãos somos teus instrumentos para levar a pregação da palavra, as boas novas da salvação a todas as pessoas que estão próximas a nós, no nosso convívio. Obrigado, porque eu sei que o Senhor tem preparado todos nós para este momento. O teu Espírito é em nós, ele mesmo disse que, ainda que não saibamos o que falar, que não é para nós nos preocuparmos, porque naquele momento o Senhor falará através de nós. O que nos cabe, ó Deus, é nas tuas mãos sermos tão só, única e especificamente, este instrumento que o Senhor quer que sejamos. Muito obrigado, Pai. É no nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Muito bem, eu só quero pedir o Jefferson que interrompa a gravação, né? Porque agora a gente vai falar um pouco sobre o texto lá de 1 Coríntios.